Então vamos lá, pessoal, para a gente finalizar aqui esse conteúdo de controles aí da administração, falta a gente verificar os últimos dois controles em espécie. Nós falamos no bloco anterior do controle administrativo, então a gente vai falar agora do controle legislativo e do controle judiciário, certo? Eu quero que vocês prestem bastante atenção nessa questão do controle legislativo, porque ele é um pouquinho mais complicado, ele é um pouquinho mais chato de entender, principalmente o controle parlamentar direto, tá? E a gente vai precisar aí que vocês façam em casa a leitura de alguns artigos secos da Constituição Federal, da Lei Seca, tá? Que eu vou passar aqui para vocês certinho quais são os artigos, os incisos, para vocês lerem em casa, para ter uma noção melhor do que seria esse controle, esses controles legislativos aí praticados pelo Poder Legislativo, tá bom? Então, o controle legislativo é nada mais, nada menos do que o legislativo, o poder legislativo, exercendo uma função típica sua. Lá nas primeiras aulas que nós falamos dos três poderes da República, a gente falou que o poder legislativo, ele exerce a função típica de legislar e fiscalizar. Então, esse é o momento em que ele exerce essa função típica dele. Ele estará fiscalizando os atos realizados pelos outros poderes da República. Então, ele estará controlando os atos, certo? Por meio aí do poder legislativo. Então, é uma das suas funções típicas. Fica bem atento a isso, porque já caiu em prova falando que o poder legislativo exercendo o controle legislativo dos atos da administração seria uma função atípica, porque você fica muito padrãozão naquela coisa de executivo administra, judiciário julga, legislativo legisla, né? Cria leis. Mas e a fiscalização? É função típica, tá? Não é função atípica. Então toma muito cuidado aí com um peguinha desses em prova aí para vocês. Então o que vai ser? Vai ser o poder legislativo exercendo a sua função típica de fiscalização com relação ao controle da legalidade e do mérito dos atos do poder executivo e do poder judiciário. Então é o legislativo verificando se os atos praticados pelo poder executivo e o poder judiciário estão sendo realizados com legalidade e dentro do mérito administrativo, a conveniência e a oportunidade, tá bom? Então, se a gente está falando aqui de um controle de legalidade de mérito de um poder para o outro, a gente está falando o quê? De um controle externo, tá? Lembre-se disso, porque é um poder exercendo controle sobre o outro poder, tá? Agora, observação importantíssima essa daqui, ó. O fato dele exercer a fiscalização de controle de mérito dos atos administrativos praticado pelo executivo e pelo judiciário não enseja em revogação do ato. Tá? O poder legislativo, ele não tem o poder de revogar um ato por controle de mérito. Ele apenas fiscaliza. Se ele verifica que teve alguma irregularidade de mérito e conveniência, ele faz essa denúncia, digamos assim, para o próprio órgão. Ele cutuca lá o próprio órgão falando, olha, e estou aqui apresentando o meu relatório que esse ato praticado, a gente fez a análise e o controle de mérito dele e ele não está legal, então verifica aí, certo? Então ele faz apenas essa verificação, tá? Ele não pode revogar o ato de um outro poder. Da mesma forma que o poder judiciário não revoga ato dos outros, o poder legislativo também não pode revogar ato dos outros, perfeito? Então, lembrar aí dessa observação. Aí a gente vai ver o controle legislativo sobre em duas espécies. O controle parlamentar direto e o controle de fiscalização contábil, financeira e orçamentária. Essa da fiscalização contábil, financeira e orçamentária vai ser mais fácil de visualizar. Agora, o controle parlamentar direto, você vai conseguir visualizar ele a partir do momento que você lê esses artigos que eu coloquei aqui no quadro para você ler.
tá? Então, somente ali que você vai conseguir visualizar melhor o que seria esse controle. Porque o controle parlamentar, ele não vai levar em consideração o dinheiro, tá? Apenas a questão de bens e dinheiros. Não, ele vai levar em consideração a legalidade dos atos praticados também, o mérito dos atos praticados pelo Poder Executivo e pelo Poder Judiciário, certo? Então, é um controle exercido pelos parlamentares, pelas mesas das casas legislativas ou pelas suas comissões, conforme o quê? Conforme a Constituição trouxer. Então, para você saber o que a Constituição fala sobre isso, tem que ler esses artigos aqui. O artigo 49, ele traz as competências exclusivas do Congresso Nacional. E o artigo 52 traz as competências privativas do Senado. Então, se a gente está falando do Congresso Nacional e do Senado, a gente está falando de controle legislativo, certinho? Um exemplo que a gente pode dar aqui do artigo 49, o inciso 5, que é uma competência exclusiva do Congresso Nacional, é sustar os atos emanados com base no poder regulamentar pelo Poder Executivo que exorbitem aí o poder regulamentar. Vou fazer calma que eu vou voltar lá para você entender. Quando a gente falou lá do poder regulamentar, a gente falou que o poder regulamentar trata-se do poder de editar atos normativos que são conferidos exclusivamente, tá? É uma competência exclusiva dos chefes de Estado, presidente, governador e prefeito. Mas que esses atos, eles só vão poder tratar de umas matérias específicas, certo? Então, o que isso quer dizer? O que esse controle feito pelo Congresso Nacional? Ele vai verificar se o ato editado pelo presidente, pelo governador, pelo prefeito, certo? Se ele foi editado com base no que o poder normativo fala, se ele não excedeu aí aqueles temas delimitados pelo poder regulamentar. Por exemplo, eles falam lá que o poder normativo, ele pode editar um ato normativo, o poder regulamentar pode editar um ato normativo sobre a estruturação da administração federal, certo? Mas desde que isso não implique em aumento de despesas ou criação e extinção de órgãos públicos. Então, vamos supor que é editado um ato normativo pelo presidente, extinguindo um órgão público, por exemplo. Certo? Esse ato, ele não está exorbitando, ele não está excedendo o que o poder regulamentar fala, porque o poder regulamentar fala que não pode falar sobre extinção e criação de órgãos, porque criação e extinção de órgãos é por meio de lei específica, certo? Então não pode tratar sobre isso. Aí vai lá o presidente e edita um ato normativo sobre isso. Tá errado, exorbitou aí o que o poder regulamentar fala. Então, o Congresso Nacional, ele tem o poder, o controle de sustar esse ato que foi praticado pelo presidente da República. Essa sustação, gente, ela se trata de uma exclusão mesmo, tá? De uma extinção mesmo desse ato, tá bom? Se esse ato foi praticado aí, além do que o poder regulamentar fala. Tá? Então é um exemplo aqui desse controle parlamentar. Tá vendo como o legislativo, por meio do Congresso Nacional, ele vai controlar um ato praticado pelo Poder Executivo? É um exemplo bom aí para você visualizar do que se trata esse controle parlamentar. Mas eu preciso que você leia o artigo 49, não só apenas esse inciso 5, o inciso 5, o inciso 9 e o inciso 10, principalmente, tá? Assim como o artigo 50, parágrafo 1º e 2º, e o artigo 52, incisos 2, 4, 5, 6 e 11, principalmente, porque são os que falam das competências privativas lá do Senado, tá? Então vai ter aí o Senado controlando os atos do Poder Executivo também. Aí alguns exemplos para ficar bem claro para vocês como que isso pode acontecer. Agora, eu preciso que vocês se atentem a essa observação aqui também.
Essa observação, eu tô colocando ela aqui com base nas últimas provas. Isso aqui tem despencado em prova de concurso. Então, pode ser que, pelo fato de estar despencando, na sua não caia. Que a banca resolva cortar aí essa linha de ficar cobrando só isso daqui, tá? Mas é bom você ficar atento, que é a pegadinha do artigo 49, inciso 9, com o artigo 71, inciso 1 e 2, porque ambos falam sobre as contas apresentadas pelo presidente da República, tá? Então eles vão trocar apenas um verbo ali, que um fala de um verbo, o outro fala de um outro. Um fala apreciar, se eu não me engano, e o outro fala sustar as contas do presidente da República. Então tem aí dois verbos que vão fazer uma brincadeirinha aí com as competências. E um aqui é competência exclusiva do Congresso Nacional. O outro, o artigo 71, ele vai ser uma competência do Congresso Nacional, mas exercida pelo Tribunal de Contas da União, que é um órgão aí de apoio, de assessoramento do Congresso Nacional, tá? Então eles vão brincar aqui com esses dois. Abre aí a Constituição, lê o artigo 49, inciso 9, e depois você lê o artigo 71, inciso 1 e 2, para você ver bem certinho essas duas pegadinhas, tá bom? Então, controle parlamentar direto é esse controle aí exercido sobre os próprios atos, sobre os atos propriamente disso, com relação à legalidade e o mérito do ato praticado, tá? E aí nós vamos ter aqui, como controle legislativo também, a fiscalização contábil, financeira e orçamentária. Ele vai ser chamado também popularmente de controle financeiro. Certo? Então, quando a gente está falando disso aqui, a gente está falando de quê, gente? A gente está falando de dinheiro, a gente está falando de verba pública, tá? A gente está falando de dinheiro público, tá bom? Então, o que o controle financeiro ele vai exercer? Ele vai exercer um controle sobre qualquer pessoa que administrar bens ou dinheiro público, tá? Então, qualquer pessoa aí que tem bem o dinheiro público, que administre isso lá na administração, vai ter esse controle financeiro sobre essa pessoa, certo? Por quê? Porque ela tá botando a mão no dinheiro que não é dela. Então, tem que ficar de olho para verificar se essa pessoa está exercendo a sua função administrativa de forma correta, de forma legal, tá? Então, quais os critérios que vão ser levados aí em consideração nessa fiscalização financeira? A economicidade, então, vai ser levada em consideração aí se a pessoa ela está aplicando o dinheiro público de forma econômica, a legalidade e a legitimidade, então se está praticando os atos em conformidade, gerindo o dinheiro público, os bens públicos, em conformidade com a lei, com os princípios lá da administração, da moralidade, certo? Da impessoalidade, enfim. E vai levar em consideração os critérios também das subvenções e das renúncias de receitas. O que são essas subvenções? Subvenção é quando o Estado ele aplica dinheiro público em alguma empresa privada para incentivar essa empresa, certo? Então ele pega um dinheiro público e aplica em uma empresa privada no intuito de incentivar aí essa empresa. Por quê? Mas não é qualquer empresa, tá? Tem que ser levado em consideração aí o interesse coletivo. Se essa empresa presta, por exemplo, um serviço aí de muita utilidade pública e tudo mais, ou então essa empresa vai gerar muitos empregos na região, vamos investir nessa empresa que ela está precisando aí de um investimento, uma subvenção do governo, para que aí gere outras, venha retorno aí para o governo de outra forma, para o Estado de outra forma, tá? Então isso são as subvenções. E as renúncias de receita, gente, é quando a administração ela deixa, por exemplo, de cobrar um imposto sobre algum produto, sobre algum serviço que é exercido e tudo mais. Sabe quando vai instalar, por exemplo, uma grande indústria aí, vamos supor, de veículos em uma região, e aí o Estado, ele isenta aquela indústria de vários impostos para incentivar que ela vai se instale naquela região, certo? Isso é renunciar receita. Por quê? A partir do momento que você está deixando de cobrar um imposto, você está deixando de receber uma receita pro Estado, para a administração. O dinheiro está deixando de entrar,
tá? Então, quem cuida desse tipo de processo aqui também, de deixar e renunciar receitas, ele também está de olho aí com base na fiscalização financeira. A fiscalização financeira vai ficar em cima dele. Por quê? Porque ele está abrindo mão de um dinheiro que não é dele. Então, a gente tem que controlar aí se ele está abrindo mão para as pessoas certas, para as empresas corretas, enfim, está renunciando às receitas de forma correta, perfeito? Então, esse controle, ele vai poder ser exercido sobre qualquer pessoa física ou jurídica. Então, aqui a gente está falando de pessoas físicas, eu, você, assim como pessoas jurídicas que têm CNPJ, certinho? Então, empresas aqui, a gente está falando de empresas, de entidades aqui, tá? Seja ela pública ou privada. Então, órgão público tem que prestar conta dos dinheiros? Claro! Tá? Agora, uma empresa privada, por exemplo, que gere aí uma entidade da administração indireta, por exemplo, que tem aí a participação do dinheiro público, uma sociedade de economia mista, que é metade dinheiro público, metade capital privado, por exemplo, ela não está gerindo dinheiro público, então ela tem que prestar contas aí do que está acontecendo, certo? Então, é qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que arrecade, utilize, guarde, olha os bancos públicos aqui, tá? Que guardam dinheiro público aí, gerencie ou administre. Um exemplo aqui de banco que guarda dinheiro público, por exemplo, é a Caixa, que guarda o dinheiro das cotas de FGTS, né? Por quê? Porque a partir do momento que você recolhe o FGTS, aquele dinheiro, ele é público, ele é utilizado pela administração para investimentos. Você tem direito sobre ele? Tem. Por isso que tem aqueles momentos específicos que você pode ter acesso ao seu FGTS. Não é a qualquer momento que você simplesmente chega lá na Caixa e fala, eu quero sacar meu FGTS, certo? Então, quando o FGTS está lá depositado, ele é um dinheiro público. Então, a Caixa que está guardando esse dinheiro, ela vai estar aí sobre o controle da fiscalização, o controle financeiro, tá bom? Esse controle, gente, ele é um exemplo de controle externo também, assim como o controle parlamentar. Por quê? Porque é o poder legislativo exercendo o controle sobre o poder executivo ou judiciário, certo? Que ele vai ficar a cargo do Congresso Nacional. Mas quem especificamente vai exercer esse controle? O TCU, tá? O Tribunal de Contas da União é quem exerce esse controle financeiro aí sobre esses órgãos, tá bom? Essas disposições com relação ao que vai ser controlado, como que vai ser feito o controle e tudo mais, tá lá no artigo 71 da Constituição Federal. Então, é o outro artigo aqui que você tem que ler, tá? Tem que ler o artigo 71 para você entender em que momentos vai ser exercido esse controle de dinheiro aí, sobre quem e tudo mais vai ser exercido. Quer ver um exemplo de controle financeiro que está lá no artigo 71? Ele fala assim, que o Tribunal de Contas, ele vai exercer um controle sobre as verbas que são repassadas da União para os estados, para o distrito e para o Distrito Federal e para os municípios. Então, aqui o dinheiro que é repassado aí para os estados, para o município e para o Distrito Federal, esse controle desse repasse de verbas, tá lá o TCU de olho em cima nesse controle desse repasse de verbas. É um exemplo aqui do artigo 71, dos incisos aí do artigo 71, certinho? Então, tarefinha de casa, lê o artigo 71 também, para entender em que momento que vai acontecer, em que casos que irão acontecer essa fiscalização financeira, tá bom? Então, aqui a gente finaliza aí o controle legislativo. São essas duas espécies aí de controle legislativo. E a gente vai falar agora rapidinho aqui para finalizar, porque isso aqui é uma coisa que nós já falamos diversas vezes de forma indireta durante a aula, mas que nós precisamos ter um tópico voltado aí só para ele, que é o controle judicial, tá? O controle judicial, ele vai verificar a legalidade e a legitimidade dos atos administrativos. Então, vai ser realizado lá pelo Poder Judiciário, certo? Em cima de os atos vinculados
e também dos atos discricionários, certinho? Então, vai ser verificado aí a legalidade. Lembrando que não pode ser realizado o controle de mérito, tá? O controle de mérito, quem pratica é o próprio poder que o realizou. É a própria administração que o realizou que vai fazer aí o controle de mérito, tá? Mas ele vai verificar a legalidade do ato discricionário, se ele foi praticado ali em conformidade com a lei, com os princípios, com as súmulas vinculantes do STF, tá? Então é a análise de legalidade e legitimidade aí realizada pelo Poder Judiciário. Verificou-se que o ato é ilegal, deverá ser anulado. A gente falou lá sobre esse controle aí, desse ato anulado, ato ilegal que deverá ser anulado, que é um ato nulo, né? Lá, quando a gente falou dos atos administrativos e falamos das extinções, das formas de extinção de um ato administrativo. Então, o ato ilegal, ele deve ser anulado. E a regra que nós já falamos, que esse controle judicial, ele é exercido posteriormente. Então, via de regra, você recorre ao judiciário depois que algum ato aí foi praticado de forma ilegal, de forma irregular, certo? Mas ele pode ser exercido de forma prévia? Pode. Lembra lá do exemplo que a gente deu do mandado de segurança preventivo? Então, o mandado de segurança preventivo é um exemplo aí, uma exceção à regra de posterioridade aí do controle judicial. Ele pode ser exercido aí de forma prévia também em algumas situações, tá bom? Agora eu quero só fazer uma última observação do controle judicial, que é com relação ao princípio da inércia de jurisdição. Isso não é algo que nós falamos aí durante a nossa aula, que é mais voltado aí para quem é da área do direito, entender e tal. Mas o que é esse princípio da inércia de jurisdição? Ele fala que o poder judiciário somente pode agir, gente, é somente mesmo, tá? Somente pode agir mediante provocação do interessado. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu tenho que bater na porta lá do juiz e falar, seu juiz, tem alguma coisa errada, eu sou parte interessada, parte legítima para ingressar com essa ação, né? E eu tô achando que isso aqui tá errado, então você verifica aí para mim o que tá acontecendo. Isso é o princípio da inércia. Isso quer dizer que o judiciário, ele não pode apreciar os atos, não pode exercer esse controle dos atos de ofício, por conta própria. O juiz não pode chegar lá e falar assim, eu vou instaurar aqui uma ação. Não pode, tá? Por quê? Por conta do princípio da inércia de jurisdição. Então, muito cuidado aí com isso, porque quem pode ser parte aí nesses controles é o TCU, é o Ministério Público, enfim, são outros órgãos, tá? E o Ministério Público, por exemplo, ele faz parte aí do Poder Judiciário, mas ele não é o Poder Judiciário propriamente dito no sentido de julgamento, tá? Ele é um fiscal da lei. Então, por exemplo, naqueles atos em que o Ministério Público, que eu falei que é um exemplo de ato de controle externo, que o Ministério Público, ele está verificando um ato praticado pelo Poder Executivo, pelas polícias judiciárias, ele fica controlando os atos praticados pelas polícias. Esse ato de controle externo, se ele verificar alguma irregularidade, ele oferece denúncia. Então, aí sim seria uma forma dele agir. Mas não entra, o MP não entra aqui nessa inércia de jurisdição. Aqui a gente está falando dos tribunais mesmo, tá? Dos tribunais de justiça, dos tribunais federais, enfim, dos juízes mesmo. Eles não podem, de ofício, instaurar aqui alguma ação judicial para verificar a legalidade e a legitimidade dos atos administrativos, tá? Tem que ser provocado, seja por um cidadão que vai lá e faz a denúncia, que tem aí, igual quando eu entro com mandado de segurança, eu não sou parte legítima para entrar com esse mandado de segurança, certo? Seja por um outro poder aí que vai lá e o provoca para entrar com essa ação, para verificar aí esses atos, essa ilegalidade. Perfeito? Então aqui a gente encerra aí essa matéria de controles
da administração, que se resumiu aí na classificação das formas de controle, como que as formas de controle poderão ser exercidas, e das 3 espécies de controle, que é o controle administrativo, o controle legislativo e o controle judicial, certinho? Brigadão, até a próxima aula.